Se você chegou até aqui, é porque você precisa do financiamento estudantil. Mas eu preciso ser honesta com você. Não existe uma liminar que vai te fazer entrar na faculdade até o fim do ano. Da mesma forma que não existe um parecer favorável do Ministério Público. É por isso que você não conseguiu o FIES até hoje, porque você está focando no processo errado. Mas calma, não significa que não tem solução. Até o final desse vídeo eu vou te mostrar o caminho correto para você conseguir o tão sonhado financiamento estudantil, da mesma forma que centenas de clientes do nosso escritório conseguiram e já estão na graduação de medicina. Mas antes disso, eu preciso fazer uma linha cronológica para que você entenda todos os desdobramentos que envolve tanto a ação judicial quanto o procedimento que vai te levar até a tão sonhada pré-seleção. Para que nós possamos entender, lá em 2022, em 2021, quando começaram as primeiras ações visando a concessão do financiamento estudantil, elas foram baseadas em fundamentos legais e legítimos. Isso porque a lei do FIES é uma lei de 2001 e ela estabeleceu todos os critérios para a concessão do financiamento. E nesses critérios não estão inclusos nada relacionado à nota de corte ou à necessidade de realização do Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio. Os critérios são meramente econômicos para analisar a capacidade financeira da situação da família, uma vez que esse financiamento estudantil ele tem essa natureza de crédito. A partir de 2015, com a edição de inúmeras portarias pelo Ministério da Educação, foram introduzidos novos requisitos para a obtenção desse financiamento, tais como nota de corte, média acima de 450, não zerar a redação e ter participado de alguma das edições do Enem de 2010 para frente. Esses requisitos foram impostos por meio de uma portaria. E no direito, nós temos o conhecimento de uma teoria do direito que traz as normas em forma de pirâmide, onde ela traz ali a hierarquia das normas, onde nos diz, inclusive, que uma portaria jamais vai poder se sobrepor a uma lei federal. E em virtude dessa argumentação, diversas decisões favoráveis foram concedidas, inclusive liminares, que já autorizavam antes mesmo da análise do processo e da instrução probatória a autorização para a assinatura do contrato de financiamento. No entanto, desde 2023, as liminares que concediam esse financiamento estudantil foram suspensas por meio de uma decisão do STJ. Até então, tudo bem, porque foi até justo, uma vez que ela suspendia apenas a concessão do financiamento lá no início do processo, para que desse inclusive mais segurança, tanto para o estudante quanto para a União, para a instituição, uma vez que se ao final do processo fosse constatado que por algum motivo ele não preenchia o requisito de renda, por exemplo, ele teria que devolver todo o dinheiro, já que a instituição ela recebe semestralmente, já no início, de forma integral, os valores correspondentes. Então, essa questão da suspensão da liminar trouxe um pouco de segurança. Não tinha até então acabado aí, com essa possibilidade. Mas aqui nós já desmistificamos o primeiro ponto que nós falamos no início do vídeo. Desde 2023 não temos o conhecimento de nenhuma liminar concedida que foi cumprida. Isso porque, mesmo que ela viesse a ser concedida, havia uma autorização do STJ para suspender os efeitos. Então, ela era concedida, mas não tinha efeitos. Ou seja, você ganhava, mas não levava. Até aí, tudo bem. Isso porque os processos continuavam e você ainda tinha a possibilidade de ter uma sentença favorável concedendo esse financiamento. De uma forma que, depois de concedida, não teria mais a possibilidade de você perder, já que teríamos uma sentença definitiva. O que acontece é que nem todos os tribunais tinham esse mesmo posicionamento. E isso fazia com que o Tribunal do Rio Grande do Sul tivesse um entendimento, o Tribunal do Rio de Janeiro tivesse um entendimento, o Tribunal do Ceará tivesse um outro entendimento. E aí nós precisávamos uniformizar esse entendimento. Em virtude disso, em novembro de 2023 foi instaurado o IRDR 72, lá no TRF1. O IRDR 72 tinha o objetivo de trazer, de fato, essa segurança jurídica, de modo que todo mundo tivesse um tratamento igualitário e justo. Acontece que em outubro de 2024 veio então a decisão final e foi julgado em desfavor dos estudantes. E sabe qual foi o último dia que o nosso escritório fechou um contrato? Exatamente no dia do julgamento. A partir de então, nós nunca mais fechamos um contrato visando a concessão do financiamento estudantil pelos meios judiciais com base nessa estratégia jurídica. Isso porque nós já temos um entendimento que vincula todos os tribunais.
Não faz sentido nenhum, não tem sequer uma possibilidade jurídica. Você pode, inclusive, ser acusado de litigância de má-fé. E eu sei que existem muitos escritórios prometendo para você um processo judicial visando a concessão desse financiamento estudantil. Isso porque essa decisão, ela ainda é passível de recurso. Mas se em todos os níveis nós temos uma improcedência, o objetivo é caminhar para que se mantenha nesse sentido. E você está perdendo dinheiro e tempo. Porque se você estivesse focando no procedimento correto, você já estaria na sua graduação. Então, se você quer o financiamento estudantil, você precisa esquecer o processo judicial. Esse não é o caminho que vai te levar até a sua pré-seleção. Agora eu vou te explicar como o nosso escritório trabalha e como nós conseguimos para centenas de alunos com notas de 680, 650, 550, conseguimos de um aluno que tinha uma média de 473. Não é impossível. Isso que colocaram na sua cabeça está totalmente equivocado. Mas você precisa ter estratégia, técnica e experiência, que é o que o nosso escritório te oferece. Isso porque nós somos especializados no procedimento administrativo. Nós sabemos exatamente como funciona por fora e por dentro de todo o edital e o processo seletivo. Mas é preciso que você esteja aberto a diversas possibilidades. O seu sonho de se tornar médico não pode ser impedido por uma mera burocracia. Nós sabemos que o sistema ele foi feito de fato para desestimular, para te fazer acreditar que não é possível. É a mesma coisa que acontece no direito previdenciário. Não precisaria existir um especialista em aposentadoria. Isso porque você pode se dirigir a uma agência do INSS e solicitar o seu benefício. Mas eles são treinados para indeferir. É por isso que inúmeros advogados sobrevivem de benefícios que foram negados inicialmente de forma injusta. É o que acontece com os alunos no financiamento estudantil. Mas você, com a estratégia correta, com a assessoria correta, vai ser levado a realizar o seu sonho. É muito importante você entender que o processo seletivo ele é regido por um edital. E todo o processo seletivo, diante dos 4 que abrem todos os anos, são regidos por um edital. E esse edital é analisado em conformidade com a legislação, mas ele muda a cada processo seletivo. Nós somos especializados, a gente estuda especificamente essas cláusulas. Além disso, pode parecer que você vai entrar no sistema, você vai digitar suas informações e vai selecionar sua faculdade. Ah, é só isso que o escritório faz? Não. O escritório ele tem acesso à informação. E hoje, nesse mundo tecnológico que nós vivemos, nós sabemos que informação, dados é poder. Enquanto você, na sua casa, tem acesso somente ao seu computador e às opções que estão ali aos seus olhos e não tem a possibilidade de entender o que está acontecendo, o escritório tem um núcleo especializado que realiza a inscrição de diversas pessoas ao mesmo tempo. Isso faz com que nós tenhamos acesso durante o período de abertura das inscrições da nota de corte em tempo real, o ranking e a classificação de todos os estados do país. O que pode fazer com que você, na faculdade que você selecionou, esteja abaixo, mas uma faculdade que você sequer tem acesso a essa informação, você possivelmente seria o primeiro lugar. É exatamente dessa forma que nós trabalhamos. Além disso, é importante você entender que o nosso trabalho, ele não é apenas durante um processo seletivo. Nós trabalhamos até conseguir. A partir do momento que você contrata o nosso escritório, você não precisa mais se preocupar em ficar atento à abertura dos editais, saber o que está acontecendo, pesquisar qual é a faculdade, pesquisar qual é a nota de corte, fazer mapeamento de informação. Nós fazemos tudo isso para você. Mesmo que você já tenha contratado um outro escritório para cuidar do seu processo judicial, não tem problema nenhum. Isso porque nós fazemos todo o procedimento administrativo. O nosso trabalho, ele não envolve apenas a fase da concessão do financiamento. Até porque após a pré-seleção, você precisa de uma assessoria para organizar a documentação e você precisa mapear para saber se vai haver alguma ilegalidade. Havendo alguma ilegalidade após a pré-seleção, nós também podemos cuidar das possíveis ilegalidades. Além disso, a gente cuida de todo o trabalho até que você vá à instituição financeira e assine o seu contrato de financiamento. O seu sonho está mais próximo do que você imagina. Você só precisa trilhar o caminho correto. Toque nesse link abaixo e fale com um de nossos especialistas.